O Enigma de Melquisedeque, decifrando a história de um personagem misterioso. Hoje falaremos sobre um dos personagens mais misteriosos da Bíblia. Ele foi sacerdote e rei de Salém, mencionado em Gênesis 14 e no Salmo 110. Embora o seu nome não seja tão conhecido quanto o de outros personagens da Bíblia, sua figura tem sido objeto de muitas interpretações e teorias. E neste vídeo teremos informações importantes sobre o rei e sacerdote Melquisedeque e saber qual é a importância para a tradição judaica cristã. Vamos nessa? E para você não perder conteúdo super importante como este, já deixe o seu like, inscreva-se para ficar por dentro de tudo que rola por aqui, comente e compartilhe para ajudar no crescimento da nossa comunidade. Agora sim, dado este recado, vamos para o vídeo. Como dito antes, Melquisedeque é apresentado na Bíblia pela primeira vez em Gênesis capítulo 14, como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele encontra Abraão depois de uma vitória sobre os reis da região e traz pão e vinho para Abraão e os seus homens. Depois abençoa Abraão e o Deus Altíssimo e por esse feito recebeu 1/10 de tudo o que Abraão possuía. Ou seja, ele recebeu um dízimo de Abraão. Já no Salmo 110, ele é mencionado como um sacerdote eterno de Deus e é visto como um precursor de Jesus Cristo. Mas como assim? Precursor de Jesus Cristo? Você sabia disso? Bem, a justificativa para essa interpretação é que Melquisedeque é apresentado como um sacerdote do Deus Altíssimo e um rei de justiça, um título que alguns veem como prefigurando a figura de Jesus Cristo. Embora essa interpretação também seja apoiada pelo fato de que na Epístola aos Hebreus do Novo Testamento, Jesus é apresentado como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O autor da Epístola argumenta que Jesus não era um sacerdote segundo a ordem levítica, mas sim um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, cujo sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico. Bem, olhando por essa ótica, seria possível sim. No entanto, é importante salientar que a interpretação de Melquisedeque como precursor de Jesus não é comprovada e nem todos os estudiosos concordam com essa visão. Inclusive, alguns argumentam que Melquisedeque era simplesmente um personagem bíblico, importante em seu próprio direito, e não precisa ser interpretado em termos de sua relação com Jesus. Enfim. Este salmo foi citado várias vezes no Novo Testamento em referência a Jesus, o Messias. Isso levou muitos estudiosos a especularem que Melquisedeque poderia ser uma figura profética que pronunciou a vinda de Jesus. De qualquer forma, a figura de Melquisedeque é importante na tradição judaico-cristã por várias razões. Primeiro, ele é considerado um exemplo de um sacerdote-rei, um tipo de líder que une as funções espirituais e políticas, caso raro naquela região e naquela época. Em segundo lugar, a figura de Melquisedeque é vista como uma figura messiânica, que prenuncia a vinda de Jesus Cristo, que também foi visto como um sacerdote-rei. E, finalmente, a figura de Melquisedeque foi usada para explicar a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo sobre o sacerdócio levítico, já que o sacerdócio de Melquisedeque não estava ligado a uma linhagem específica, como o sacerdócio levítico. Lembra que falei que ele abençoou Abraão após uma vitória? Pois bem, esse é um outro fato bastante curioso e que talvez você nunca tenha ouvido falar isso por aí. Talvez. Melquisedeque abençoa Abraão e recebe um dízimo de 10% de tudo o que ele possuía. Mas antes que você me pergunte, não, esse vídeo não é sobre dízimo, mas sim, quero te mostrar a autoridade de Melquisedeque na qualidade espiritual de sacerdote. E como na lei só sacerdotes e levíticos eram dignos de receber os dízimos, nesse caso, essa interpretação do texto está perfeita. Ainda tem mais. Outra curiosidade é o significado de seu nome, Rei de Justiça, que alguns interpretam como um título honorífico, em vez de um nome pessoal.
Essa interpretação é apoiada pelo fato de que o nome de Melquisedeque não é mencionado em nenhum outro lugar da Bíblia, além de Gênesis 14 e do Salmo 110, onde ele é mencionado como um exemplo de um sacerdote eterno. Melquisedeque tem origem hebraica e é formado por duas palavras, Melech, que significa rei, e Isaac, que significa justiça. Portanto, Melquisedeque é frequentemente traduzido como rei da justiça. Muitos acreditam que a ideia da combinação das palavras em seu nome, rei e justiça, sugere que sua autoridade e poder eram acompanhados por uma retidão moral e espiritual. Devido ao grande mistério do rei sacerdote, muitas lendas e mitos surgiram com o passar do tempo, pela tradição judaica cristã. Uma delas sugere que ele era imortal ou um anjo disfarçado. Mas é claro, essas histórias não têm nenhuma base bíblica. Como disse, a Bíblia não fala muito sobre esse personagem. No entanto, estas poucas linhas podem dizer muito sobre este homem. E havia um homem entre eles cujo nome era Melquisedeque. Ele veio a Abraão naquela noite e disse-lhe: Abraão, eu sou o sacerdote do Deus Altíssimo e abençoarei você em nome do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Gênesis 14, 18 a 20. Livro de Enoque 71, 14 a 16. Mas naquele lugar, eu vi um homem que tinha a cabeça mais brilhante do que o sol, e mais branca do que a neve. Ninguém podia olhar para ele por muito tempo, e sua aparência era tão deslumbrante e assustadora, que ninguém podia se aproximar dele. Então eu vi outro homem, que parecia com ele em aparência, com uma face radiante e gloriosa, e sua aparência era como a do primeiro. Eu perguntei ao anjo que estava comigo: quem são esses homens gloriosos e brilhantes, que parecem tão poderosos? E ele me disse: estes são os dois homens aos quais o Senhor deu autoridade sobre todos os espíritos e sobre todas as coisas secretas no céu e na terra. Sua morte ninguém sabe ao certo como se deu, e isso tem gerado lendas e mitos. Enquanto uns dizem que ele era imortal, outros sugerem que ele simplesmente desapareceu misteriosamente, sem nunca ter morrido. Uma dessas histórias mais conhecidas é que Melquisedeque era um anjo disfarçado de sacerdote e que ele nunca morreu. Mas, em vez disso, foi levado para o céu por Deus. Algumas versões dessa lenda afirmam que ele foi levado diretamente para o céu sem passar pela morte física, enquanto outras afirmam que ele morreu e foi ressuscitado antes de ser levado para o céu. Bem, levado ao céu vivo ou passando por uma experiência de morte, o fato é, ninguém fica nesta terra para sempre. Porém, o seu legado, esse pode durar por vários séculos e gerações. Você já conhecia todos esses detalhes do profeta, rei e sacerdote Melquisedeque? Você acredita que ele foi levado ao céu sem passar pela morte? Ou tudo isso não passa de baboseira? Comente aí. Eu vou ficando por aqui. Espero ter levado mais informações e curiosidades sobre esse mito da tradição judaica cristã. Eu te espero no próximo vídeo, com mais assuntos interessantes como este. Deixe o seu like, inscreva-se, comente e compartilhe para ajudar a nossa comunidade. Muita luz e sabedoria. Um forte abraço e até o próximo vídeo com muito mais assuntos super Re